Seja bem-vindo à 229ª aula do curso de trigonometria do canal Passo a Passo. Nesta aula, eu irei resolver este exercício que pede o seguinte, que resolva a equação seno de x mais cosseno de x igual a 1. Bom, gente, primeiro passo, eu vou pegar aqui a primeira relação fundamental da trigonometria, que diz o quê? Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Depois, eu vou criar aqui um sistema com essas duas equações, com a equação que foi dada no enunciado e com a relação fundamental da trigonometria. Próxima etapa, eu vou fazer o quê? Eu vou isolar na primeira equação cosseno de x. Então, eu vou dizer o quê? Seno de x mais cosseno de x é igual a 1. Logo, cosseno de x é igual a 1 menos seno de x. Prosseguindo, eu vou substituir na relação fundamental da trigonometria, que é a segunda equação. Então, vou ter o quê? Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. E, portanto, seno ao quadrado de x mais cosseno de x não vale 1 menos seno de x? Então, 1 menos seno de x ao quadrado, porque esse cosseno não está ao quadrado, então aqui vai estar ao quadrado. Isso tudo igual a 1. Agora, 1 menos seno de x ao quadrado vai ser o quê, gente? Aplicando aqui a distributiva, eu vou ter o quê? 1 menos seno de x vezes 1 menos seno de x. Então, vamos lá. 1 vezes 1, 1. 1 vezes menos seno de x, menos seno de x. Menos seno de x vezes 1, menos seno de x. Menos seno de x vezes menos seno de x, mais seno ao quadrado de x. Lembre-se da regra de multiplicação com sinais, né? Negativo vezes negativo, positivo. Então, eu vou ficar com o quê? Ó? 1 menos seno de x com menos seno de x, menos 2 seno de x, e seno ao quadrado de x positivo. Próxima etapa, vou pegar, ó, vou retornar aqui, e vou ter seno ao quadrado de x, mais seno ao quadrado de x, menos 2 vezes seno de x, mais 1, igual a 1. Prosseguindo, eu vou pegar o 1 aqui, ó, passar para o outro lado da igualdade. Então, eu vou ter o quê? 1 menos 1. Porque se esse 1 aqui está positivo, do outro lado vai ficar negativo. 1 menos 1, 0. Seno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x dá 2 vezes seno ao quadrado de x. Então, eu vou ficar com 2 vezes seno ao quadrado de x menos 2 vezes seno de x igual a 0. Agora, observe, o que eu tenho aqui é uma equação polinomial do segundo grau. Mas, para facilitar, o que eu vou fazer? Eu vou dividir tudo por 2. Dividindo por 2, eu vou ter o quê? Ó? 2 vezes seno ao quadrado de x dividido por 2, seno ao quadrado de x. Menos 2 vezes seno de x dividido por 2 dá menos seno de x. Por quê? Menos 2 dividido por 2, menos 1. Menos 1 vezes seno de x, menos seno de x. 0 dividido por 2, 0. Agora eu tenho essa forma aqui simplificada. A próxima etapa vai ser substituir seno de x por y. Observe, você pode usar qualquer letra. Agora, por que eu estou substituindo aqui por uma letra? Simples, gente, para ficar mais fácil de resolver. Se você não quiser substituir por qualquer letra aí que você queira, você pode prosseguir aqui nessa forma, né? Mas eu vou para esta forma aqui para ficar mais simples. Agora, observe aqui, ó. É uma equação polinomial segundo grau. E como tal, eu irei resolvê-la. Eu não tenho aqui y² menos y igual a 0. Qual é o coeficiente A aqui? O coeficiente A é sempre o valor que multiplica a variável que está elevado ao quadrado. Se eu tenho y² positivo e não tenho número escrito na frente, quer dizer que o coeficiente A é 1. Coeficiente B é o valor que multiplica a variável cujo expoente é 1, que é este y aqui. Ele tem um sinal negativo na frente, que representa que ele está sendo multiplicado por menos 1. O coeficiente C, a constante, aqui é nula, aqui não existe, aqui vale 0. Achei os coeficientes, vou calcular o delta. Delta é o quê? Delta é igual ao valor do coeficiente B elevado ao quadrado, portanto, menos 1 elevado ao quadrado, menos 4 vezes o valor do coeficiente A, que é 1, vezes o valor do coeficiente C, que é 0. Agora, menos 1 ao quadrado, 1. Menos 4 vezes 1, menos 4 vezes 0, 0. 1 mais 0, 1. Delta, portanto, vale 1. Prosseguindo, vou aplicar Bhaskara agora, para achar as raízes dessa equação. Aplicando Bhaskara, eu vou ter o quê? Y igual a menos o valor do coeficiente B, que é menos 1, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que vale 1, dividido por 2 vezes o coeficiente A, que vale 1. Agora, esse sinal negativo representa que tem menos 1 multiplicando o valor do coeficiente B. Logo, menos 1 vezes menos 1, 1 positivo. Raiz quadrada de 1 é 1. 2 vezes 1, 2. A primeira raiz, portanto, será o quê? 1 mais 1 dividido por 2. 1 mais 1, 2. 2 por 2, 1. Segunda raiz, 1 menos 1 dividido por 2. 1 menos 1, 0.
0 dividido por 2, 0. Agora, existe uma outra forma de achar as raízes? Existe. Você tem uma forma mais simples que essa aqui, ó. Eu vou isolar o fator comum. O fator comum aqui, ó, não é y. Eu não tenho aqui, ó, y² menos y igual a 0. Isolando o fator comum, eu vou ter o quê? Y vezes y menos 1 igual a 0. Depois é só pensar. Quais são os valores que zeram esta equação? Bom, é o 1 e o 0. Por quê? Ó? Se y for igual a 1, eu vou ter o quê? 1 menos 1, 0. Vezes 1, 0. Se y for igual a 0, eu vou ter o quê? 0 vezes 0 menos 1. 0 menos 1 menos 1. Menos 1 vezes 0, 0. Então, essa aqui ó, é uma outra forma, uma forma mais simples, né? De se achar as raízes. Então, se você não estiver familiarizado com essa forma, aplique aqui, né? Bhaskara. Agora, se você estiver familiarizado, quando você chegar nessa etapa aqui, ó, isole o fator comum e resolva desse jeito, achando os valores que vão zerar a equação. Agora, prosseguindo, ó, para y igual a 1, que foi a primeira raiz, eu vou ter o quê? Y não é igual a seno de x, então eu vou ter seno de x igual a 1. Agora, se seno de x é igual a 1, eu devo me lembrar o quê? Que na primeira equação, eu isolei o quê? O cosseno de x. Eu disse cosseno de x igual a 1 menos seno de x. Agora, seno de x vale 1, então eu vou ter o quê? Cosseno de x vai ser igual a 1 menos 1. Por quê? Eu não tenho aqui, ó, seno de x igual a 1. Aqui eu não tenho cosseno de x igual a 1 menos seno de x. Então, substituindo 1 aqui no lugar do seno de x, eu vou ter o quê? 1, vou ter menos 1, porque ó, aqui é menos seno de x. Então, ele vai ser o quê? Esse sinal negativo vai distribuir. Por quê? Porque ele representa que tem menos 1 multiplicando o valor do seno. Então, ó, menos 1 vezes 1, menos 1. 1 menos 1, 0. Então, o cosseno de x é igual a 0. Cheguei nessa etapa. Próximo passo. Bom, o próximo passo vai vir após aqui o meu recado para vocês. Todo conteúdo disponível aqui no canal Passo a Passo é gratuito, mas se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você poderá fazer isso através dessa conta ou através desse Pix. Esses dados estarão presentes na descrição deste vídeo. Retornando para o exercício. Eu vou substituir aqui ó, o 0 pelo um cosseno de um arco que seja igual a 0. E para isso, ó, basta lembrar o seguinte, ó, no ciclo trigonométrico, o valor do cosseno de um arco é o valor de x no ponto que o arco se encontra. Então, neste ciclo trigonométrico simples aqui, ó, que tem apenas os 5 arcos aqui notáveis, o arco de 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus, 360 graus, qual onde eu tenho x igual a 0? Bom, eu tenho x igual a 0, ó, aqui, ó, x igual a 0, y igual a 1, e x igual a 0, y igual a menos 1. Ou seja, o cosseno do arco de 90 graus é 0 e o cosseno do arco de 270 graus também é 0. Aí fica a dúvida, qual desses dois arcos eu devo utilizar? Simples, gente. Nós sempre devemos utilizar o primeiro arco na ordem crescente. O primeiro arco na ordem crescente é o arco de 90 graus. Portanto, cosseno de x igual a cosseno do arco de 90 graus. Próxima etapa, eu vou transformar o arco de 90 graus para radiano. Caso você não se lembre que o arco de 90 graus vale π sobre 2 radiano, aplique a regra de 3 aqui para fazer a transformação. 180 graus está para π, assim como 90 graus está para x. Multiplica em x. Logo, 180 graus vezes x igual a 90 graus vezes π. Isolando x, eu vou ter que x é igual a 90 graus vezes π, dividido por 180 graus. Prosseguindo, eu vou ter o quê? X igual a 90 graus vezes π dividido por 90 graus, se vai dar π. 180 graus dividido por 90 graus, 2. Portanto, o valor em radiano do arco de 90 graus é π sobre 2. Portanto, vou poder substituir e dizer, ó, cosseno de x igual a cosseno de π sobre 2 radiano. Próxima etapa. Lembrar que a equação do tipo cosseno de x igual a cosseno de alfa se encontra em dois casos. Primeiro caso, quando a extremidade dos arcos de medida x e alfa são coincidentes no círculo trigonométrico com relação ao eixo da abscissa x. E quando isso ocorrer, eu direi o quê? X é igual a alfa mais cosseno de x igual a cosseno de alfa. C e somente C, x foi igual a alfa mais k vezes π, sendo que k pertence ao conjunto dos números inteiros. Ou quando ocorrer a simetria entre as extremidades dessas medidas desses arcos. E quando ocorrer a simetria com relação ao eixo da abscissa x,
eu diria o quê? Cosseno de x igual a cosseno de alfa, sem somente ser x foi igual a alfa mais k vezes 2π, ou x foi igual a menos alfa mais k vezes 2π. Agora, nós temos o arco de 90 graus. Ele é simétrico ou ele é coincidente? Simples, gente, ó. Uma coisa que vocês devem guardar, e esse aqui é um conceito, sempre que nós estivermos trabalhando com equação trigonométrica. O arco de 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus e 360 graus, esses arcos não são simétricos. Eles não possuem simetria com nenhum arco dentro do círculo trigonométrico, nem com relação ao eixo da ordenada y, nem com relação ao eixo da abscissa x. Os outros arcos que não são esses arcos possuem simetria, mas se você estiver com qualquer um desses 5 arcos, lembre-se, eles não são simétricos. Portanto, você vai usar a primeira relação. Cosseno de x igual a cosseno de alfa, sem somente ser x foi igual a alfa mais k vezes 2π. Portanto, eu tenho o quê? Cosseno de x igual a cosseno de π sobre 2, sem somente ser x foi igual a π sobre 2 mais k vezes 2π. Então, esse aqui é o primeiro valor para x. Ou seja, eu achei aqui o primeiro valor para o conjunto verdade. Agora, vamos atrás do segundo valor. Para achar o segundo valor, a gente vai ter que pegar o quê? A segunda raiz. A segunda raiz não foi zero? Então teria o quê? Y, duas linhas, igual a zero. Logo, seno de x igual a zero. Seno de x é igual a zero. Então volta aqui para a primeira equação, onde eu isolei o cosseno de x e coloco zero no lugar do seno. Então vou ter o quê? Cosseno de x igual a 1 menos 0. 1 menos 0, 1. Cosseno de x igual a 1. Próxima etapa. Substituo esse 1 por um arco cujo valor seja igual a 1. E novamente aqui no ciclo trigonométrico, lembre-se, o valor do cosseno de um arco é o valor de x no ponto que o arco se encontra. Qual é o arco que tem cosseno igual a 1? Bom, aqui neste ponto eu tenho x igual a 1. E neste ponto eu tenho o arco de 0 graus e o de 360 graus. Aí novamente surge a pergunta, qual arco eu devo utilizar? Eu devo utilizar o primeiro arco na ordem crescente. O primeiro arco na ordem crescente é o arco de 0 graus. Portanto, cosseno de x igual ao cosseno do arco de 0 graus. Depois, devo transformar o arco de 0 graus para radiano. Agora, vocês devem se lembrar que o valor em radiano do arco de 0 graus é 0. Caso você não se lembre, aplique a regra de 3 para fazer a conversão. Então, teremos o quê? Cosseno de x igual a cosseno do arco de 0 radiano. Próxima etapa, lembrar que a equação trigonométrica do tipo cosseno de x igual a cosseno de alfa se encontra em dois casos. Quando há uma coincidência com relação às medidas das extremidades do arco de medida x e alfa, e quando houver uma coincidência, usaremos o quê? Cosseno de x igual a cosseno de alfa, 6 somente 6, x igual a alfa mais k vezes 2π. Ou quando há uma simetria com relação ao eixo da abscissa x. Agora, quando houver simetria, nós utilizamos esta relação. Cosseno de x igual a cosseno de alfa, 6 somente 6, x igual a alfa mais k vezes 2π. Ou x igual a menos alfa mais k vezes 2π. Agora, lembre-se. Os 5 arcos, quais são os 5 arcos que não possuem simetria? 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus e 360 graus. Então, sempre que a gente estiver trabalhando com um desses 5 arcos, ele não vai ter simetria, nem com relação ao eixo da abscissa, nem com relação ao eixo da ordenada. Portanto, vai valer a primeira relação. Cosseno de x igual a cosseno de alfa, 6 somente c, x igual a alfa mais k vezes 2π. Portanto, eu direi cosseno de x igual a cosseno de 0 radiano, 6 somente c, x igual a 0 radiano mais k vezes 2π. Agora, 0 mais k vezes 2π dá k vezes 2π. Então, conjunto verdade aqui, o valor de x aqui foi o quê? K vezes 2π. Com isso, com essas duas respostas, eu consigo estabelecer o conjunto verdade. E o conjunto verdade vai ser o quê? X pertence ao conjunto dos números reais, tal que x é igual a π sobre 2 mais k vezes 2π, ou x é igual a k vezes 2π, onde k pertence ao conjunto dos números inteiros. Bom, gente, eu espero que vocês tenham compreendido aqui a resolução deste exercício, mas caso tenha restado alguma dúvida aí da parte de vocês, escrevam nos comentários. Agora, se vocês tiverem gostado deste vídeo, que deixar o seu like, e se vocês também tiverem gostado deste canal, não se esqueçam de se inscrever nele. Tenham bons estudos e até os próximos vídeos.